Vamos iniciar. Essa aula eu já postei no SIGA, tá? Já está lá disponível para vocês. Eu só peço que no decorrer do que eu estiver falando, quem tiver dúvida e se sentir à vontade, certo? Pode abrir o microfone, interromper e perguntar, certo? Sem problema nenhum. Quem não gostar de falar, de abrir microfone, respeito totalmente. Você pode escrever no chat também, que eu estou acompanhando aqui, tá? Então, fiquem à vontade para questionar no decorrer da apresentação, sem problema nenhum. Então, a gente vai falar inicialmente sobre a nossa disciplina de análise de demonstrações contábeis. A gente vai falar nessa primeira aula aspectos iniciais, aspectos gerais, desculpa. O que seriam esses aspectos gerais, né? Só me tirem uma dúvida. Vocês, antes dessa disciplina, vocês cursaram quais disciplinas da área de contabilidade? Introdução à contabilidade no primeiro semestre e contabilidade superior no segundo. Certo. Vocês chegaram a fechar balanço, essas coisas todas, né? Sim, senhor. Sim, ótimo. Então agora a gente vai fazer, já que vocês aprenderam a fazer lançamentos e aprenderam a fechar os balanços, agora a gente vai, nessa disciplina, a gente vai extrair informações que estão contidas nesses balanços, nessas demonstrações, nesses demonstrativos contábeis de forma geral, tá? Calma aí, professor. Cursar é uma palavra muito forte. A nossa professora ela deixou muito a desejar nessas duas disciplinas. Muito mesmo. Bom. Sim, e inclusive, acho que se no segundo semestre a gente teve 10 aulas dela, foi muito. 10 aulas síncronas, foi muito. Que 10, Matheus? Acho que foi mais 3, eu acho, 4. Bom, não me deixe sair justo. Por isso que eu tô lhe falando, vai com calma. Não me deixe... Assim, na teoria a gente aprendeu, né? Na prática... Foi algo delicado a ser tratado. É delicado demais. Mas vamos lá. O que são as demonstrações contábeis? Certo? As demonstrações contábeis nada mais são do que o produto final, certo? Do processo contábil que aconteceu ali, certo? Na empresa. Porque o processo contábil ele inicia quando? Ele inicia quando a empresa, a entidade, seja lá qual for o nome que você dê, ela acontece, ou tipo, ela gera algum fato contábil que tenha um respaldo, ou seja, tem um impacto financeiro na empresa. Né? Traduzindo isso, uma empresa, vamos considerar uma empresa comercial, ela compra e vende mercadorias, certo? Ela vai ter um fato contábil, um exemplo de um fato contábil seria ela comprar mercadorias para revenda. O que ela está fazendo ali? Ela está pegando o dinheiro dela ou comprando popularmente fiado, comprando para pagar depois, certo? Não sei se esse termo nem existe para vocês, né? Esse fiado. Mas, enfim, existe muito no meu estado. Fiado a gente foi direto. Hã? A vida de certas pessoas aqui no Tomé Açu é fazer fiado. Normal. Todo mundo. Alguém sobrevive sem comprar no cartão de crédito? Aquela coisa. Bacana é quando paga. Não, desculpa que eu vou falar agora, mas pobre vive sem cartão de crédito? Eu sou um que não vive sem. Professor, o Não, fiado não foi o precursor dos cartões? É a forma inicial, é o que a gente faz hoje no cartão de crédito, compra fiado. Antes a gente comprava fiado, Anotava tipo, no caderno, né? Anotava na no base da caderninho. amizade. Na Amanhã base da tu paga. amizade.
Na base da Só amizade, que não da tinha, boa só convivência, que não esse tinha contrato esse se poder pagava de depois. cobrança tão forte que o crédito tem, né, professor? Não, realmente não. É uma forma mais simples e primária, né? É um Entregar cartão, crédito, né? é Entregar um cartão de crédito crédito na base da primitivo. confiança, né? Até que É, depois estabelece outros sistemas que assegurem, né? O risco exato. do crédito. É um cartão de crédito primitivo, vamos dizer assim. Na base da amizade. É. Então, nesse caso, a empresa comprou no crédito determinada mercadoria para revender e ter aquele lucro. Ou seja, ela realizou um fato contábil que teve repercussão financeira. Você concorda? Ela contraiu naquele momento uma dívida, certo? E, em contrapartida, ela teve a entrada de um bem, né? Em linhas gerais, do estoque. Ela teve estoque, em contrapartida, ela está lá na dívida, né? Teve uma dívida. Esse é um fato contábil. Tá? Simples. Imagine que a empresa ela faz isso milhares de vezes durante o mês. Com fornecedores diferentes, vai ter dívida com seus funcionários, enfim, vão ter várias operações durante o mês. E no final do mês, ou não necessariamente no final do mês, você vai construir ali, você vai estruturar, vamos dizer assim, as suas demonstrações contábeis. O reflexo daquela demonstração contábil, ela mostra ali a situação financeira da empresa, econômico-financeira. Ok? Ela vai te dizer quanto é que você está devendo, ela vai dizer quanto é que você tem em caixa, quanto é que tem no banco, quanto é que você tem de estoque, enfim, quanto é que você tem de imposto a pagar, tudo vai estar ali, certo? Então, essa demonstração contábil, a gente faz aqui que o objetivo dela é proporcionar, colocou aqui no material, proporcionar informação, certo? A informação acerca de quê? Da posição patrimonial. Como é que está o patrimônio dessa empresa? A questão financeira, ela tem grana para pagar isso tudo? Ela está devendo ou não? Certo? Do desempenho dos fluxos de caixa, como é que está o recebimento e o pagamento das dívidas dessa empresa? Espera-se que ela receba as vendas antes da necessidade de pagar os seus fornecedores, antes do prazo de pagamento dos seus fornecedores, certo? Essa é a lógica. E essa informação, ela tem que ser útil. Para qual finalidade? Para a tomada de decisão econômica. Ou seja, eu, através de uma demonstração contábil, seja lá balanço, DRE, seja lá o que for, eu, como parte interessada, eu consigo avaliar se aquela empresa ela tem condições financeiras ou não. E se eu for um investidor, eu vou conseguir decidir se eu vou investir ou não naquela empresa. Certo? Se eu for um fornecedor, eu vou vender ou não para aquela empresa? Qual o risco que eu tenho de não receber aquele dinheiro? O dinheiro da venda que eu fiz. Certo? Essa é a finalidade, esse é o objetivo da demonstração contábil. Informação. Certo? E eu diria que a contabilidade, de forma geral, é isso. É fornecer informação. Okay? Aí o processo contábil inicia com o fato econômico-financeiro, como a gente colocou anteriormente, a compra de mercadorias, um exemplo, pode ser qualquer outra operação. Aí a gente entra na parte da mensuração, eu vou registrar aquela operação. Aliás, eu vou mensurar no aspecto de tipo, quanto é que foi aquela operação, do ponto de vista financeiro. Vou reconhecer ou vou registrar aquela operação. Ah, teve a operação, vai ser o quê? Vai ser débito de quê e crédito de quê? Indo para o débito e crédito, né? Posteriormente ao reconhecimento, eu vou chegar a um período que eu vou apurar o resultado,
eu vou verificar se o resultado da empresa foi lucro ou prejuízo em linhas gerais, mas não se apeguem puramente a lucro ou prejuízo, certo? Tem outras medidas que são importantes dentro da empresa e que precisam ser avaliadas. E o último fato é emissão das demonstrações. A nossa disciplina ela vai entrar aqui, nesse último ponto. Tá? Eu tenho uma demonstração pronta, ponto. O que eu consigo extrair de informação dela? Certo? As disciplinas anteriores, elas flutuavam aqui, nessa perspectiva. Certo? Do fato econômico financeiro, da mensuração, reconhecimento e apuração do resultado. A gente vai trabalhar com a demonstração pronta. Okay? E, após eu fazer essa emissão, eu tenho o final do processo contábil. Aí o processo de tomada de decisão, ou seja, eu escolha das características do indivíduo ou objeto sob análise, eu vou comparar as características levantadas, que a gente vai muito fazer, é tipo, tá, eu encontrei na demonstração contábil que ela tem um índice de liquidez de 2,5. Tá, é bom ou ruim isso? Se eu for olhar lá para o índice, para o que diz o índice, é bom. Certo? Porque um índice de liquidez, só antecipando, o que ele diz em regra geral, né? Olha, espera-se que o índice de liquidez seja pelo menos igual a 1. Por quê? Sinaliza que a empresa tem, para cada R$1 de dívida, ela tem R$1 de caixa para poder pagar. Ou seja, ela está ali no 0 a 0. Ou seja, se ela tem 2,5, ela está bom, né? Mas aí, ela está boa, ela está em uma boa situação do ponto de vista dela, olhando para ela própria. Mas se eu vou e começar a comparar com empresas do mesmo setor, vamos supor que as empresas do mesmo setor, elas têm uma liquidez geral, em média, de 4. Aí qual a conclusão que eu tiro agora? Poxa, a minha está em 2,5. Tá bom, ela está conseguindo pagar as dívidas. Entretanto, se eu comparar com as empresas do mesmo setor que ela trabalha, ela funciona, né? Ela operacionaliza, ela não está bom, numa situação legal. Concorda? Aí é o diagnóstico e as conclusões. Ela está numa situação confortável do ponto de vista de suas próprias dívidas, entretanto, comparando com suas concorrentes do mesmo segmento, ela está numa situação ruim. Ou seja, eu tenho as conclusões dentro do processo de análise, eu chego nessa terceira etapa, e a partir dessa terceira etapa eu posso tomar minhas decisões. O que eu vou fazer para aumentar esse meu índice de liquidez de 2,5 para 4? Quais são as medidas que eu tenho que tomar? Aí eu vou verificar. Ou aí eu entro num processo de verificação interna. O que eu posso fazer para reverter esse quadro? Por isso, a importância de eu avaliar as demonstrações contábeis. Avaliar o que ela está me dizendo ali. Certo? Porque se eu ficar... Tá, eu fiz a demonstração contábil. Beleza, joguei dentro da gaveta. Aquela informação que eu tenho não vai ser útil para nada. Por quê? Porque eu não quero que ela seja útil. Aí depois a pessoa quebra e não sabe o que é. Ok? Tranquilo, gente?
Até então, sim, professor. Ok. Aí a análise financeira de empresas, o que que é? É um exame minucioso de quê? Dos dados financeiros disponíveis sobre a empresa, bem como das condições endógenas e exógenas. Quais são as condições endógenas e exógenas? Endógena, quais são as condições de dentro da empresa? Né? E exógena, fora, tá? A ideia é bem tranquila. Tem algum problema de ponto de vista político, econômico, que vai impactar aquela empresa de forma negativa ou positiva? Tem que ser avaliado, certo? Porque ela pode ter um resultado muito bom no presente, entretanto, esse resultado muito bom, ele não se mantém no futuro, certo? Não se mantém a curto prazo. E a ideia é de que a empresa ela se mantenha no longo prazo, certo? Que ela, até mesmo do ponto de vista contábil e legal, a maioria das empresas, salvo alguns casos específicos, elas são criadas com uma perspectiva de continuidade, de que elas não vão quebrar, de que elas não vão fechar as portas no curto prazo. Essa é a ideia. Mas a realidade a gente sabe que é um pouco diferente. A gente sabe muito bem que muitas empresas abrem e fecham e, dependendo do segmento que a pessoa decide empreender, ela vai ter sérios problemas se não fizer uma gestão adequada. Um exemplo clássico: empresas, bares e restaurantes. O bar e restaurante, normalmente, ele abre. Quando ele abre, ele faz toda aquela festa de abertura, o movimento lá em cima, né? As pessoas vêm, muitas vezes, pelo novo, pelo fato de ser novo. E, naquele período, como é que eu posso dizer? O bar fatura. Mas vai chegar um ponto que ele não vai crescer mais, ele vai começar a declinar o faturamento. Por quê? Porque muitas vezes ela vai continuar fazendo a mesma coisa e a mesma coisa não vai atrair as pessoas como atraía antes. Certo? É claro, pode ter crises financeiras no meio do caminho, pode ter, mas a tendência é ou ele faz alguma coisa diferente ou ele vai começar a declinar. É um exemplo clássico. É claro que tem outras N atividades que você pode visualizar da mesma forma. Começa bem e por acomodação ou por se diferenciar e oferecer coisas atrativas, né? A empresa acaba se mantendo fazendo a mesma coisa. E no final, ele vem a quebrar. Ok? Aí, exemplos, né? Dados. Aqui eu separei algumas posições, algumas possibilidades, né? Segundo o Silva. Dados financeiros disponíveis. Eu tenho aqui demonstrações contábeis, programas de investimento que a empresa vem a ter, projeções de vendas, fluxo de caixa e outros. Aí, condições endógenas. Será que essa empresa tem uma estrutura organizacional adequada? Ou não? Capacidade gerencial. O gestor tem capacidade de gerenciar aquela empresa? Ou é um empreendedor por necessidade? Que é o que acontece muito no Brasil. As pessoas não têm o preparo adequado para empreender, não têm a experiência, e por algumas vezes ele ficar desempregado e ele começa a empreender pela necessidade. Poxa, eu estou desempregado, eu tenho que fazer alguma coisa. E acaba empreendendo de uma forma não muito organizada. E também a pessoa não procura se organizar. Tá?
Ah, porque o vizinho deu certo, o meu vai dar certo também. É muito isso. Tá? Nível tecnológico, será que eu estou acompanhando, dependendo do meu setor, é claro, o desenvolvimento tecnológico, as possibilidades que a tecnologia me dá ou não? E outras condições, né? As exógenas, a gente já acabou falando algumas, né? Fatores políticos, fatores econômicos, concorrência. Às vezes tem concorrência desleal que você não tem como fazer frente a ela. Fenômenos naturais. Você está bem na sua empresa, de repente tem um enchente e você perde tudo que tinha. Muitas vezes você não consegue se levantar. Certo? E outras ocorrências. Aí, o objetivo da análise. A gente já falou o objetivo das demonstrações, que é fornecer informações, né? Agora vamos para o objetivo da análise. Nada mais é do que extrair informação. Tá? E traduzir esses elementos, né? Tradução dos elementos contidos nas demonstrações. Simplesmente você vai olhar uma demonstração, um balanço patrimonial, você vai ver lá. Conta caixa, saldo tanto. Conta banco, saldo tanto. Fornecedor, tanto. Estoque, tanto. Tá, beleza. O que isso significa? Será que a empresa não tem estoque em excesso? E ela não está, como a gente diz, na prática, não está estocando recursos desnecessários? Será que ela não poderia ter um estoque menor e utilizar esse dinheiro que ela utilizava para comprar estoque e deixar lá parado para manter o seu capital, manter o capital de giro? Como é que você vai saber disso? Só se você fazer uma análise das demonstrações. Se você só olhar, você vai falar, poxa, não tenho muitas vezes como concluir que tem um estoque em excesso. Tá? E também que a gente coloca buscando uma linguagem descomplicada. Ou seja, traduzir o que está contido na demonstração para aquele usuário da contabilidade que muitas vezes ele não tem o conhecimento amplo do que está contido na demonstração. Essa é a ideia. Tá? Aí a Safineta ainda coloca avaliar como as decisões tomadas impactaram a liquidez. Sim. Qual foi eu decidi comprar mais estoque, eu decidi imobilizar, decidi comprar muitas máquinas ao mesmo tempo. O que essa decisão impactou do ponto de vista do caixa da empresa? A empresa está tendo lá a grana para pagar as contas ou não? Tem que se avaliar. Aí, continuando, ele ainda coloca, né? Compartilham, o Eudícibus e o Asaf Neto, eles compartilham a ideia de que a análise das demonstrações é uma arte, pois não há uma forma de análise válida nas diferentes situações e aceitas em unanimidade pelos analistas. A gente vai ver mais à frente, existem vários índices, vários. E dependendo do livro que você pegue, existem índices diferentes. Uns livros trazem mais índices, outros menos índices. Certo? Então, tem todo um arcabouço de análise que é bem... Se a gente for para uma análise avançada, né, tem muito detalhe que os números te dizem. Okay? Aí eles defendem que, apesar das técnicas já desenvolvidas, é impossível sugerir uma sequência metodológica ou instrumental científico capaz de fornecer diagnósticos sempre precisos das empresas. Nós temos uma série de técnicas, temos. Mas, dependendo do autor, ele coloca umas e outras não, dá mais importância a umas e outras não. Aí o resultado da análise econômico-financeira baseia-se, né, baseado em demonstrações contábeis, depende da qualidade dos dados. Aqui é bem importante. Tá? Não adianta eu saber todas as técnicas de análise
as demonstrações e não saber, aliás, e as demonstrações que eu estou analisando não terem qualidade. Em que sentido? Não obedecerem às regras e às normas fiscais e contábeis. Certo? Ser passível de interpretações no momento do reconhecimento das operações que sejam controversas, vamos dizer assim. Tá? Então, tem esse pequeno detalhe. Tá? A limitação das informações, dos dados contábeis. Lado não expressa em valores numéricos, ou seja, caráter e experiência dos dirigentes, empregados. Isso a gente não tem como registrar contabilmente. Às vezes eu tenho uma equipe de funcionários muito boa e do ponto de vista contábil eles não entram no balanço. Esse valor que os funcionários agregam. Claro que existem técnicas hoje em dia que tentam mensurar, mas não são suficientes para refletir da melhor forma. Tá? Então, tem itens que não estão no balanço e que agregam valor à empresa. Nível tecnológico, indicadores de qualidade e grau de satisfação dos clientes. Eu tenho uma carteira de clientes que é extremamente satisfeita com a empresa, entretanto, não está refletido no balanço, em números. Defasagem da informação, ou seja, instabilidade econômica, boa e velha inflação. Nós estamos agora passando por um período de aumento da inflação, né? Isso, queira ou não, modifica o poder aquisitivo, certo? E tem impactos nas demonstrações contábeis. Não apropriação de despesas no tempo devido. Ocorreu a despesa, mas foi registrado meses depois. Aconteceu a receita e não foi registrado. Daí a gente não tem como analista, a gente não tem como resolver esse tipo de coisa. Tá? Aí, veracidade das informações. Os ativos podem estar subavaliados em termos de valor. Tá? Pode acontecer. Pode ter itens que não estão registrados. A empresa tem imobilizado que não está registrado na demonstração contábil. Resistência a prestar informações. Eu diria que aqui as empresas de menor porte, elas têm muito isso. Elas não querem dar informação. Às vezes elas querem ficar naquela, esconder faturamento, enfim, dá um jeito. Aí potencial, né? Potenciais usuários dessas demonstrações contábeis. Fornecedores, clientes, bancos comerciais, banco de investimento, sociedades financeiras, corretora de valores, concorrentes, acionistas atuais e potenciais, administração da empresa e governo. Cada um vai utilizar essas demonstrações e essas informações contábeis para uma finalidade que lhe é conveniente. Okay? Aí o processo de análise. A gente viu o processo de contábil terminava lá nas demonstrações. Agora, o processo de análise, ele inicia nas demonstrações. Okay? Ele vai traduzir os elementos que estão na demonstração, okay? E relacionar itens da demonstração e entre demonstrações. Vai ver uma técnica inicial, que é análise vertical e horizontal, que ela faz uma análise, principalmente a horizontal, entre períodos. Como é que está o desempenho no decorrer dos anos. Busca descomplicar a linguagem e, no final, ela produz informação para que o gestor consiga tomar a melhor decisão. Aí o processo de análise inicia com a coleta, ou seja, reunir materiais para análise, tais como demonstrações contábeis, mercado de atuação, proprietários, etc.
conferir os dados, né? Conferir as informações estão completas que eu preciso, as informações são compreensíveis e as informações são confiáveis ou não. Ele vai para o terceiro ponto, que é preparar, organizar os materiais para leitura e análise e padronização das demonstrações, processar, ou seja, tratamento dos dados, calcular os índices que são necessários, analisar, né, ou seja, buscar identificar tendência a partir da observação dos diversos dados analisados e daí tirar as conclusões consistentes e, no final, fazer as observações. Ou seja, consiste em identificar, ordenar, destacar e escrever sobre os principais pontos e recomendações acerca da empresa. Fazendo todo esse processo, certo? Nós fazemos uma análise adequada. Ok, Elivelton. Aí vem a pergunta. A gente fala padronização das demonstrações contábeis. Por que padronizar? Para simplificar, em alguns casos, reduzir o tamanho das demonstrações e facilitar a visão da demonstração como um todo. Comparar, ou seja, mesmo título para itens de mesma natureza, tem uma linearidade das informações. Adequação aos objetivos da análise, ou seja, adotar uma formatação mais apropriada aos tipos de análise. Precisão nas classificações das contas, ou seja, o momento de padronização pode servir para corrigir os erros. Okay? Aí, ou seja, só passar tudo aqui. A gente normalmente padroniza, né? Ou pelo menos a literatura fala, a gente vai padronizar o ativo circulante financeiro, que seria composto de disponibilidades mais aplicações financeiras, ativo circulante operacional, resultado das atividades operacionais da empresa, resultam das atividades, ou seja, aqui vão estar questão de imobilizados, enfim, da empresa. Passivo circulante, ou seja, fontes de recursos financeiros de curto prazo. Quais são as dívidas de curto prazo que eu tenho? E passivo circulante operacional, que resultam em atividades operacionais da empresa. Aqui é só um exemplo de padronização. Ativo circulante financeiro e operacional. Financeiro, basicamente, caixa e banco. A gente chama equivalentes a caixa. Operacional, contas a receber, estoque, tributos a recuperar e despesas antecipadas. Passivo circulante. Aí vai ter o passivo circulante financeiro e o passivo circulante operacional. O financeiro, basicamente empréstimos. O passivo circulante operacional vai estar todas as contas que estão relacionadas à atividade da empresa, ao operacional da empresa. Aí, destacar na padronização a depreciação, amortização, exaustão nos custos dos produtos vendidos e nas despesas operacionais. Lucro operacional, segregado em 3 partes, e daqui se faz. O lucro operacional da primeira parte é o resultado das operações antes de juros e impostos. Segundo, lucro operacional 1 mais resultado financeiro. E 3, lucro operacional 2 mais resultado da equivalência patrimonial. Aí aqui um exemplo, né? Padronizado. No nosso caso aqui, a demonstração de resultado. Ok? Para 3 anos, aí, 2013, 14 e 15.
E essa primeira material acabou.